Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, você confere aqui na TV Justiça. O Plenárias está começando. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 19 e 20 de setembro de 2018. Oi, Karina. Olá, William. Tivemos uma semana com sessões bastante ágeis, muita votação, listas. Uma semana que veio mostrar a cara que terá a presidência do ministro Dias Toffoli, né? Exatamente, William. Uma sessão bastante dinâmica, imprimindo a gestão do ministro Dias Toffoli. Nessa que foi a primeira sessão, as primeiras sessões do ministro Dias Toffoli à luz da presidência do Supremo Tribunal Federal. Tanto na quarta-feira como na quinta-feira, as pautas dirigidas bastante enxutas, as duas com 2 processos apenas. E na quinta-feira, todas as listas dos ministros que estavam pautadas para julgamentos foram esgotadas, cumprindo assim, com eficiência, esses julgamentos na primeira semana do ministro Dias Toffoli. Na quarta-feira, um dos destaques foi uma revisitação à jurisprudência da Suprema Corte para um caso específico com uma certa peculiaridade, mas que tratava da transferência compulsória de servidor público militar de um local para outro e a necessidade de se garantir a matrícula quando houver uma instituição congênere. Nós vamos explicar um pouquinho como é que foi essa decisão e como é essa jurisprudência aqui na Suprema Corte. Na quinta-feira, um tema de grande repercussão foi a conclusão de um julgamento que estava suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski e que acabou sendo concluído a partir do momento em que os ministros decidiram que devem sim serem corrigidos monetariamente os saldos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, em razão dos planos econômicos. Os ministros concluíram esse julgamento. Um outro recurso da União, tratando de um outro assunto também, que nós vamos comentar aqui um pouquinho. E nas listas chamadas e apregoadas pelo ministro Dias Toffoli, várias ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas procedentes, declarando-se assim algumas leis estaduais como inconstitucionais. Leis do estado do Maranhão, lei do estado da Paraíba, lei do estado do Amapá, dentre vários outros recursos e ações diretas de inconstitucionalidade que também foram apregoados e julgados. Uma semana bastante atípica, mas numa semana que nós já esperávamos, não é, uma dinâmica diferenciada em razão dessa presidência do ministro Dias Toffoli, que quando da posse na semana passada, muito a gente falou dessa eficiência do ministro Dias Toffoli, principalmente com números e gestão. Então, ele tem um perfil de um bom gestor que vem desde a época em que era advogado-geral da União, o trabalho que ele imprimiu também à luz do seu gabinete, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, e era, acho que, essa a grande expectativa que todos depositavam nessa gestão do ministro Dias Toffoli. Como você disse, ele já deu uma palhinha para a gente de como deverão ser as próximas semanas nessa gestão à frente da Suprema Corte e também à frente do Conselho Nacional de Justiça, já que o presidente do STF, coincidentemente, também é o presidente do CNJ. Vamos dar uma olhada, então, nessa sessão de quarta-feira. Os ministros do Supremo decidiram que servidor público militar transferido pode ingressar em universidade pública na falta de universidade privada similar à de origem. Na primeira sessão, presidida pelo novo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, os colegas Edson Fachin e Alexandre de Moraes desejaram êxito na gestão nos próximos 2 anos. Nesta primeira oportunidade que tenho sob a presidência de Vossa Excelência nesse colegiado, reiterar os sinceros cumprimentos a Vossa Excelência e almejar e tenha pleno êxito no desenvolvimento de seus afazeres e de suas funções, com muita fé constitucional e muita força institucional. Como é a minha primeira manifestação, cumprimentar novamente o ministro Dias Toffoli pela assunção da presidência, reafirmando aqui minha certeza absoluta no sucesso da sua gestão, ministro. Já na pauta da sessão, o ministro Edson Fachin, relator de um recurso, disse que não há ilegalidade na matrícula em universidade pública caso o local de transferência do servidor público não tenha faculdade privada igual a que ele estudava. Destacou que essa é uma exceção e vale para situações de transferência obrigatória. Impedir a matrícula do servidor ou de seus dependentes em caso de transferência compulsória, de ofício,
quando inexistir instituição congênere no município, possivelmente implicaria o trancamento do curso sua desistência. Os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Rosa Weber, Gilmar Mendes e Celso de Mello seguiram o relator. Afastar o servidor do seu direito à educação também, aqui a educação do curso superior, não se pode impedir que ele tenha direito a essa transferência numa instituição não congênere, por ausência da instituição congênere, porque é uma excepcionalidade. É constitucional a transferência do servidor militar removido ex officio de universidade privada para universidade pública, na hipótese de inexistir instituição de ensino superior congênere no local da sua nova lotação. E não ofende a Constituição Federal a previsão legal, no caso, o artigo indicado, que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a ele e a filhos, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. Nós temos uma situação que, de fato, não foi ferida. Pelo contrário, como disse agora a ministra Rosa, e já tinha sido observado, o ministro Brito chegou até a chamar a atenção de que essa situação se colocaria. E tal solução confere sentido, atribui concreção e torna efetivo o direito fundamental à educação, que a todos assiste de modo difuso. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questiona a Lei Estadual de 2008 do Tocantins. A norma autoriza construções de até 190 metros quadrados para lazer em áreas de proteção permanente, as APPs. O relator, ministro Alexandre de Moraes, disse que a lei viola a Constituição e ainda o que o STF já decidiu quando julgou o Código Florestal. A decisão foi unânime. E é o que a lei de Tocantins trouxe. Passando por cima da competência federal, estabeleceu a possibilidade, obviamente, aqui direcionada a determinados condomínios lá existentes, de construção de 190 metros quadrados dentro das APPs, simplesmente para lazer, ignorando os efeitos nefastos que isso pode gerar nas áreas de preservação permanente e no meio ambiente. Ainda durante a sessão, os ministros decidiram por maioria que servidor público civil e militar transferido deve ter garantida a vaga em universidade pública quando não tiver no local de destino curso em faculdade particular similar ao que fazia. O direito se estende aos dependentes e a transferência tem que ser compulsória, ou seja, obrigatória e por pedido do órgão em que ele é servidor. Impedir a matrícula do servidor ou de seus dependentes em caso de transferência compulsória, de ofício, quando inexistir instituição congênere no município, possivelmente implicaria o trancamento do curso sua desistência. Tal solução confere sentido, atribui concreção e torna efetivo o direito fundamental à educação, que a todos assiste de modo difuso. E não ofende a Constituição Federal a previsão legal, no caso, o artigo indicado, que assegure, na hipótese de transferência ex officio de servidor, a ele e a filhos, a matrícula em instituição pública, se inexistir instituição congênere à de origem. O ministro Ricardo Lewandowski também concordou que, nesses casos, a matrícula deve ser assegurada, mas demonstrou preocupação com déficit de vagas. Inquietação compartilhada pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que, por outro lado, lembrou dos cursos que não preenchem todas as vagas. É importante lembrar que outros cursos, ao longo do tempo, oferecidos por universidades públicas, há desistências e as vagas ficam abertas. E a estrutura está lá, o professor está sendo pago, a estrutura física do ambiente para as aulas está lá, os servidores e funcionários estão lá e o limite de vaga
ele não está completo porque ao longo do curso houve desistência. O recurso julgado pelo STF tem repercussão geral e a decisão vale para todos os processos semelhantes que tramitam nas instâncias inferiores. Karina, nesse caso do servidor transferido, vaga em universidade, o Supremo já tinha até um entendimento sobre isso, né? Mas parece que nesse caso específico havia uma particularidade, né? Um julgamento que foi multicitado durante a sessão plenária de quarta-feira de uma ação direta de inconstitucionalidade, em que o Supremo entende que, havendo essa transferência, e é muito importante que a gente frise isso, uma transferência ex officio, ou seja, que não aconteceu em razão de um pedido do servidor, mas de forma obrigatória, compulsória, por interesse da administração pública. Então, quando o servidor público, seja ele civil ou militar, pelo interesse interesse público, a administração determina que ele saia de uma cidade e vá para outra, de acordo com esse entendimento, nessa ação direta de inconstitucionalidade aqui no Supremo, que foi julgado, em outra ocasião e que fez a jurisprudência aqui da Suprema Corte, a administração tem que garantir a esse servidor público, civil ou militar, a matrícula numa instituição congênere, caso ele estivesse matriculado em um colégio privado ou em uma universidade privada ou mesmo numa instituição pública. Uma vez transferido, ele teria que ter direito à matrícula garantida nessa outra instituição congênere. Então, se estava na privada, tem que ter matrícula numa instituição privada. Se estava na pública, tem que garantir a ele a matrícula numa instituição pública, universidade ou colégio, para que os estudos não sejam interrompidos e não haja prejuízo para o servidor. Nesse caso que foi julgado na quarta-feira, havia uma peculiaridade, como você disse, William, e aí essa jurisprudência não foi aplicada dessa forma. O que aconteceu foi que houve uma transferência do servidor público para uma localidade onde não havia uma instituição privada, apenas uma pública. E, nesse caso, o Supremo entendeu que, havendo essa transferência compulsória, obrigatória, teria que ser garantido a ele a matrícula na universidade pública, à falta de uma instituição privada para garantir-lhe o direito de continuar estudando. Então, foi um caso específico em que não se aplicou aquele entendimento já consolidado e cuja decisão é vinculante na ação direta de inconstitucionalidade em razão dessa peculiaridade. Então, essa foi a decisão do Supremo na quarta-feira, envolvendo essa transferência ex officio de servidores públicos. E, na tese, os ministros disseram, seja servidor público civil ou militar, é preciso que haja a garantia dessa matrícula em instituições congêneres. A falta da congênere privada deve ser garantida a matrícula numa instituição pública. E no intervalo da sessão de quarta, o presidente do Supremo e do CNJ, o ministro Dias Toffoli, falou com a imprensa sobre a primeira sessão plenária dele à frente da presidência da Corte. O presidente do STF e CNJ, ministro Dias Toffoli, disse que nesta primeira sessão plenária escolheu processos com assuntos administrativos que já aguardavam julgamento. Reforçou que a escolha desses temas é para reorganizar as atividades do Supremo. É uma pauta sem polêmica, bastante objetiva, porque também teremos uma pauta administrativa na qual eu vou apresentar as minhas proposições para esta gestão, uma reordenação do organograma do Supremo Tribunal Federal. O presidente disse ainda que está adotando uma postura mais discreta, já que o momento agora é do eleitorado brasileiro. É um momento de estarmos exatamente atuando de maneira mais discreta possível. O protagonismo hoje é do povo brasileiro e do eleitor. O plenário vai para um rápido intervalo. Voltamos logo mais com os destaques da semana de julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Até já. Estamos de volta com o Plenárias. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu na quinta-feira que a Caixa Econômica deve pagar correção monetária sobre saldos do FGTS. O recurso tem repercussão geral e a decisão deve ser adotada em pelo menos 900 casos. O STF analisou um recurso da Caixa Econômica contra uma determinação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O TRF tinha decidido que o banco pagasse a diferença referente aos planos econômicos. O plenário manteve esse entendimento e o banco deve pagar ao trabalhador as diferenças de correção monetária sobre saldos de contas vinculadas ao FGTS em decorrência dos planos. O último a votar foi o ministro Ricardo Lewandowski, que tinha pedido vista. Claro que nós podemos aí
ponto de vista estilístico, reduzir um pouco essa tese, mas eu quis ser o mais fiel possível ao legado do eminente ministro Teori Zavascki. Estou apresentando esta tese. O que parece importante aqui, senhor presidente, é assentar o seguinte, que a Corte está admitindo a correção monetária do FGTS, mesmo em face do Plano Collor II. Nós temos 900 processos sobrestados, certamente temos um outro grande número de processos também que discute essa matéria, ainda não em grau de recursos. Há um impacto considerável, sem dúvida nenhuma, nas contas deste fundo, e, portanto, eu pedi vista, mas, de qualquer maneira, estou acompanhando o ministro Zavascki propondo essa tese. Em outro julgamento, os ministros decidiram que a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, não viola a Constituição. Sobre esse mesmo recurso, o plenário julgou constitucional o aumento da alíquota, segundo prevê Lei de 1989, desde que a cobrança seja a partir de 1990, por obedecer o prazo de 90 dias. O Supremo Tribunal Federal já tem entendimento demérito, o que leva à inutilidade de baixar os autos para julgar a parte omitida, cuja decisão de mérito já é sabida pela jurisprudência pacífica do Supremo. Eu só não estou mandando baixar, saúde, ministro, só estou mandando baixar, porque exatamente a matéria já está madura para ser julgada. Após o que disse o ministro Luiz Fux, e o próprio voto no julgamento dos embargos, corrigindo o problema do fim social para a CSLL, também entendo que seja o caso de aplicar já o decidido tanto no RE 197790, pela constitucionalidade da majoração da alíquota para o ano base 89, quanto também se aplicaria aqui o RE 183119, aí a questão da inconstitucionalidade da base de cálculo, que se aplica exatamente no caso em questão, como aplicou o eminente ministro relator. Acompanhe, então, o ministro Luiz Fux. Por economia processual e celeridade, eu acho que justifica devolver isso já inteiramente resolvido, sem mandar baixar para o tribunal de origem, reconhecendo que, do ponto de vista do rigor técnico processual, talvez fosse o caso. Mas como eu acho que não há prejuízo e acho que se produz um resultado melhor para a Justiça, eu estou acompanhando a proposta do ministro Luiz Fux. Eu havia ficado, contudo, com uma ideia equivocada, pelo que agora depreendi dos debates, porque eu estaria acompanhando o ministro Fux no sentido do acolhimento dos embargos, concessão de efeitos infringentes, mas para negar o provimento ao recurso extraordinário. E vejo que Sua Excelência propõe que se dê provimento parcial ao recurso extraordinário apenas para observância justamente do período nonagesimal. Na verdade, os dois pontos questionados no recurso extraordinário era justamente a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da CSLL e a inconstitucionalidade ou constitucionalidade da Lei 7856 quanto à alteração da alíquota. Eu improvia o recurso extraordinário integralmente, mas agora com a chega da ministra Rosa, que, a meu ver, prestou os devidos esclarecimentos ao voto do ministro Fux, eu também eu provejo parcialmente o RE para respeitar o prazo nonagesimal. Karina, além desses julgamentos, nós tivemos também várias ações diretas de inconstitucionalidade julgadas procedentes, né? Exatamente, foram as listas. Vários processos que foram incluídos nas listas dos ministros acabaram sendo julgados e, com isso, algumas leis estaduais declaradas inconstitucionais, todas elas por votação unânime. Em uma delas, os ministros declararam a inconstitucionalidade não de uma lei propriamente do Estado da Paraíba, mas de uma resolução do Tribunal Regional do Trabalho daquele estado, o TRT da 13ª Região, que teria determinado, por meio dessa resolução, a incorporação aos salários de todos os funcionários do tribunal do quinto adquirido em razão do exercício de funções comissionadas. O principal argumento trazido pela Advocacia Geral da União, nesse caso, para que se buscasse a declaração da inconstitucionalidade da resolução, era que esse aumento no salário dos servidores públicos do TRT não tinha previsão em lei
e também não tinha previsão orçamentária para tanto, que com isso violaria a Constituição, e os ministros acabaram declarando a inconstitucionalidade dessa resolução do TRT. Não votou apenas o ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou se declarando impedido para participar desse julgamento. Em um outro caso, os ministros também julgaram procedente uma ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional uma lei do estado do Amapá que teria determinado o dia 25 de julho de todos os anos como um feriado religioso para se comemorar o dia de São Tiago. O argumento do Procurador-Geral da República, autor dessa ação direta de inconstitucionalidade, é que os feriados religiosos, os feriados no Brasil, tanto religiosos como civis, são regulamentados por uma lei federal. E essa lei federal determina que feriados religiosos sejam regulamentados por lei municipal e não por lei estadual, como de fato foi no estado do Amapá. Além desse argumento, disse ainda que essa matéria ficaria a cargo da União para legislar sobre relações trabalhistas, já que um feriado religioso implicaria, né, a dispensa do trabalhador, mas gerando encargos aos empregadores, e que isso seria matéria referente ao direito do trabalho, competência exclusiva da União para legislar. Nesse caso também, os ministros, por votação unânime, num julgamento bastante rápido, já que eram listas, e eles acabaram julgando bastante rápido, por votação unânime, declararam inconstitucional também essa lei do estado do Amapá. Uma lei do estado do Maranhão, junto com o dispositivo da Constituição do Estado do Maranhão, também foi declarada inconstitucional pelos ministros do Supremo na quinta-feira. E nesse dispositivo, tanto da Constituição como na legislação que regulamentava, estabelecia que todos os ex-governadores maranhenses e suas respectivas viúvas teriam o direito de receber mensalmente e em caráter vitalício um salário em razão dessa situação, que seria equivalente ao valor recebido mensalmente pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Também, nesse caso, o Procurador-Geral da República foi o autor da ação e o principal argumento trazido para afastar a aplicação dessa norma foi de que haveria uma ofensa ao princípio da moralidade administrativa, já que a concessão desse benefício aos ex-governadores ou às suas viúvas não teria qualquer vínculo com o interesse público e, portanto, absolutamente contrário a esse princípio da moralidade esculpido na Constituição Federal. Nesse caso, os ministros também, por votação unânime, acabaram decidindo que essa norma, tanto o dispositivo da Constituição do Estado como a legislação que regulamenta, são inconstitucionais. Em todos esses casos, não houve modulação de efeitos da decisão do Supremo e essas decisões valem a partir da publicação da ata do julgamento. Lógico, William, além dessas ações diretas de inconstitucionalidade, outras foram julgadas improcedentes e procedentes, como a gente disse, numa sessão plenária da quinta-feira que foi bastante dinâmica e eficiente, esgotando-se a pauta de julgamentos, toda ela prevista pelo ministro Dias Toffoli. Plenários, então, chegando ao seu final. Encontro marcado na próxima semana, Karina? Na próxima semana, na quarta e na quinta, ao vivo, com o direto do plenário, e no final de semana, com plenárias. Certo, então. Muito obrigado pela sua companhia e continue com a gente aqui na TV Justiça.